Eles armaram o palco para o seu colapso, coreografaram a sua queda e compraram os ingressos para ver você quebrar. Mas você não quebrou. Você fez algo muito pior. Você ficou em silêncio. E o seu silêncio, escolhido, foi o som mais alto da derrota deles. Eles pensaram que sujar o seu nome faria você descer ao nível deles. Mas a sujeira só serviu para provar o quanto você é limpo. Você não apenas sobreviveu àquela situação nojenta, você a dominou sem levantar a voz. O que você fez não foi sorte. Foi domínio psicológico executado com classe. Você assistiu eles se afogarem no caos que criaram. Entenda isso. A sua recusa em reagir cortou o oxigênio deles. Eles precisavam da sua raiva e do seu desespero para permanecerem relevantes. Mas você os deixou famintos. Agora, o universo está impressionado com a sua postura, e o seu próximo passo é selar esta vitória, honrar a sua calma e entender que você está em um nível que eles jamais alcançarão. O seu silêncio é a sua coroa, e a sua paz é a sua arma. Para selar esta ativação de poder, para declarar ao cosmos que você aceita esta vitória e que a sua calma é a sua maior força, eu peço que você faça 3 coisas essenciais agora. Curta este vídeo, inscreva-se, ative o sininho para receber a próxima mensagem do seu caminho e, principalmente, comente agora o número 77, somente 77. Precisamos que você declare esta energia. Comente 77. Quando você digita 77, você assina o contrato com o universo que diz: minha calma é minha arma e eu sou indestrutível. Comente 77 e sinta a mudança de frequência. Você fez uma escolha cirúrgica e a razão é simples. Você viu que eles não estavam atacando você. Eles estavam mendigando sua energia. Eles precisavam do seu grito, da sua defesa, da sua confusão, para se sentirem vivos. Quando você perguntou a si mesmo, por que eu lhes daria esse poder? A resposta foi imediata. Seu silêncio não foi fraqueza. Foi o reconhecimento de que, ao se rebaixar para brigar na lama deles, você estaria alimentando a máquina que queria sua queda. Você não cortou o oxigênio deles por maldade, mas por pura e fria estratégia de sobrevivência, negando o combustível que sustentava todo o circo. Pense bem, o que assusta um manipulador mais do que um contra-ataque? Assusta o desinteresse total. Você se tornou inatingível. Eles esperavam um incêndio, mas você lhes entregou o gelo, uma calma que gritou mais alto que qualquer ofensa. Você os forçou a olhar para a própria sujeira sem a distração da sua reação. Você transformou a dignidade em uma arma silenciosa, provando que não é preciso descer ao nível deles para vencer. Você simplesmente elevou o padrão, e eles não conseguiram respirar na altitude que você estabeleceu. Agora que você os deixou sem ar e o teatro deles desmoronou em poeira, você está livre para respirar e criar o seu próprio mundo. A parte difícil não é vencer a guerra da reação, mas sustentar a paz no meio da vitória. Se você dominou o que não fazer, a pergunta que fica é: como essa quietude se transforma na sua próxima grande criação, de forma que o universo inteiro não consiga ignorar a sua nova frequência? Você finalmente entendeu que sua calma não era um sinal de fraqueza, mas sim o golpe fatal. Você recusou o convite para a briga feia. Eles criaram o caos esperando que você caísse no show, mas você não deu a eles a emoção que imploravam. Você os desarmou não com palavras, mas com a ausência delas. Sua compostura se tornou a parede onde todas as mentiras deles ricochetearam. Você venceu a guerra simplesmente negando-se a entrar no campo de batalha que eles escolheram. Quando você se manteve inabalável, você não estava apenas sobrevivendo, estava estabelecendo um novo padrão. Você demonstrou que a dignidade é mais assustadora para seus inimigos do que qualquer grito de raiva. Você estava tão desinteressado no drama que ele perdeu o sentido.
Eles queriam que você se ajoelhasse no lodo, mas você ficou de pé, limpo e intocável. Essa é a verdadeira soberania. Saber que você não precisa descer para o nível deles para provar que está certo. Sua quietude forçou o mundo a questionar quem realmente estava no controle. A parte mais cruel para eles é que você não se tornou vingativo, você se tornou a consequência que anda. Você usou seu interior, sua paz, para desmantelar a guerra deles. Mas pense bem, se a sua ausência de reação foi capaz de silenciar um circo inteiro de mentiras, qual será a frequência exata da verdade que você está prestes a liberar? Feche os olhos por um segundo e perceba. A calma cirúrgica que você ativou neste momento não é apenas informação. É uma frequência que silenciou o ruído da sua alma. Você acabou de receber um realinhamento que te colocou em um novo nível de domínio energético, transformando caos em compostura letal. A sua paz recém-adquirida não tem preço, mas a energia que a sustenta deve ser honrada. Você já está ganhando ao se recusar a descer ao nível dos seus inimigos. Agora é hora de honrar a frequência do silêncio que te elevou. O Super Thanks não é sobre pagar, mas sim sobre a lei do retorno. É a sua declaração ao universo de que você não apenas ouviu a ativação, mas a selou em sua realidade. Você recebeu o código da imperturbabilidade. Agora, devolva a energia que fez esse código vibrar. Esse é o ciclo da gratidão em ação. Você manda de volta a energia para garantir que essa frequência de composição invencível continue a se manifestar em sua vida e na vida de outros. Clique e escolha o valor que ressoa com essa nova consciência. Seja $100 pela força que você sente ou o valor que o seu coração ditar. O gesto é o alinhamento. Não foi por acaso que você chegou até este ponto e absorveu essa verdade. O cosmos arranjou esse momento para que você reconhecesse a sua força. Se você está sentindo esse calor no peito, clique agora no Super Thanks e declare: eu honro minha elevação, eu sou a força silenciosa. Sua nova frequência está esperando para ser selada e amplificada. O circo estava armado. Eles prepararam o palco, acenderam as luzes e esperavam que você explodisse em fúria, implorasse por clemência ou perdesse o controle. Mas você fez algo muito mais perigoso. Você negou o show. Sua recusa em se rebaixar ao nível deles e a sua total indiferença foram as armas mais afiadas que você poderia ter usado. Quando você se manteve em silêncio e inabalável, você não estava sendo passivo. Você estava cortando o oxigênio de quem só se alimenta do seu pânico e da sua reação. Você os deixou famintos. Eles esperavam que a lama sujasse seu nome, mas esqueceram que lama não adere a algo que brilha. Você não precisou brigar, expor ou se justificar. Sua compostura não foi um acidente, foi uma estratégia de mestre. Você fez a dignidade parecer um fuzil e deixou que a plateia visse quem realmente estava se afogando no próprio caos. Você transformou o esforço deles para te derrubar no maior atestado da sua força. Você não apenas sobreviveu àquela bagunça, você a superou. Esse nível de autocontrole é o que realmente desmantelou o sistema deles. Eles perceberam tarde demais que você não era uma vítima, mas um predador em repouso. Você provou que não precisa de vingança, pois se tornou a consequência inevitável do erro deles. A grande questão agora é que se o seu silêncio foi capaz de desmantelar todo um circo, o que acontecerá quando você decidir usar a sua voz para construir o seu próprio império? Você viu o circo de perto e fez os palhaços desistirem. O subtítulo diz tudo. Seu silêncio não foi medo. Foi a arma mais fria que você podia empunhar. Eles precisavam da sua raiva, da sua gritaria, da sua explicação. Mas você negou o combustível. Você pegou toda aquela energia suja que jogaram em você e a deixou morrer de fome. Sua calma foi uma escolha soberana. Você se recusou a descer para o nível deles. Quando você parou de reagir,
O sistema deles quebrou. Aquele silêncio não só os privou do seu poder, como também os obrigou a se encarar. A sua paz virou um espelho polido, e o que eles viram ali foi o reflexo de toda a sujeira que carregavam. Tentaram manchar você, mas só acabaram confessando quem realmente são. Você não precisou de um megafone, sua compostura gritou mais alto que o caos deles. Você transformou dignidade em domínio. Essa quietude inabalável é o que realmente os aterroriza. Eles viram que você estava em outra liga. O universo ama a justiça poética, e a sua atuação foi a prova disso. Você provou que a força não está no grito, mas na recusa de participar de jogos pequenos. Mas e agora que o barulho deles parou? Você venceu a batalha da reação, mas existe um nível de poder silencioso que nem mesmo você explorou totalmente. O que acontece quando você não apenas se recusa a ser quebrado, mas usa os estilhaços deles para construir seu próprio trono? Eles te entregaram um papel, a vítima. Esperavam lágrimas, gritos e o colapso, mas você pegou o roteiro, rasgou e se recusou a entrar no palco de horrores que eles montaram. Você não apenas sobreviveu, você dominou a situação pela inação. Sua recusa em reagir foi um xeque-mate silencioso. Enquanto eles esperavam seu desespero, você reescreveu o final, provando que sua dignidade vale mais do que o drama que eles imploravam. Sua compostura se tornou a arma mais letal. Eles queriam arrastar você para a lama, pois precisam que você se pareça com eles para se sentirem válidos. Mas você é ouro, e sujeira não se prende ao seu brilho. Você não se abaixou. Você elevou o padrão de controle. Você os privou do oxigênio emocional que alimenta a manipulação. O silêncio que eles confundiram com fraqueza foi, na verdade, o som exato do poder deles morrendo. Eles estão revendo cada passo seu, tentando decifrar como você saiu ileso e ainda mais forte. A verdade é que a força dessa vitória calma vai muito além da paciência. Você descobriu que não precisa provar nada a quem está em um nível vibracional inferior. Agora, você já demonstrou que domina sem fazer barulho. Mas para proteger permanentemente essa soberania recém-conquistada, existe um ajuste final na sua percepção que é vital. O que acontece quando o silêncio se transforma em um campo de força? Você não precisou sujar as mãos. Enquanto seus inimigos montavam o palco do drama e ensaiavam as mentiras, você estava em silêncio. Sua calma foi o golpe mais devastador que eles jamais esperariam. Você entregou a batalha para uma força maior, assinando um contrato de paz para si mesmo e deixando que a lei do retorno fizesse o trabalho sujo. Sua compostura provou que você não estava no mesmo nível. Você estava observando de cima enquanto eles se afogavam no caos que criaram. Essa é a verdadeira recompensa da sua soberania. Você assistiu de camarote enquanto a sujeira que tentaram jogar em você escorria de volta, cobrindo apenas as mãos de quem a atirou. O universo não se manifesta com gritos, ele se manifesta com arranjos perfeitos. Você se tornou inatingível porque roubou o combustível deles, sua reação. Você venceu a guerra sem perder um pingo da sua paz, provando que o poder real não está na fúria, mas na quietude que desmonta toda a performance do adversário. Agora que você viu o poder destrutivo da sua quietude, surge uma verdade ainda mais profunda. Se o seu silêncio foi capaz de desarmar toda a manipulação, o que acontecerá quando você decidir mover a peça? Quando sua paz se transforma em propósito e seu foco se torna inquebrável, você deixa de ser apenas a pessoa que venceu a guerra. Você se torna um campo de força. A questão não é mais se eles terão coragem de tentar de novo, mas como se defrontarão com a próxima jogada de alguém que transformou a dignidade em arte de guerra. Você passou por um inferno que só serviu para provar quem você realmente é. Eles jogaram lama, esperando que grudasse, mas esqueceram que em você não existe sujeira que fixe. Você é feito de fogo. O ataque, o drama e as mentiras deles
Tudo isso foi como tentar apagar uma chama com água suja. Você não só resistiu, como também usou o calor para evaporar a confusão. A lama que jogaram só serviu para destacar o quão inatingível e brilhante você é para quem tentou te sujar. Sua paz não foi fraqueza, foi uma arma de precisão. Eles precisavam da sua reação, do seu grito, da sua queda, para se sentirem fortes, mas você os privou de todo esse poder. Você sentou no seu trono e assistiu, calmo. Ao recusar-se a descer ao nível deles, você elevou o padrão da situação. Você não só venceu a guerra, você a extinguiu. Você provou que a soberania reside na capacidade de permanecer imperturbável, mesmo quando esperam que você exploda. Você é o dono do espetáculo, não a plateia. Eles falharam porque subestimaram o seu caráter. O silêncio que você manteve não foi sobre fugir, mas sobre construir uma fundação inabalável para a sua vida. Você deixou que a verdade falasse por si, e ela gritou que você saiu disso mais forte e infinitamente mais perigoso. Mas agora que a batalha externa acabou, o que faremos com essa força bruta que você guardou? Qual é o plano para usar esse fogo indestrutível como o alicerce do seu império? A humilhação que tentaram te impor não foi um obstáculo, foi o material bruto para sua obra-prima. Eles pensaram que, ao te expor publicamente, estavam cavando seu túmulo. Mas você usou a pressão deles para forjar uma armadura de dignidade. Você percebe o jogo? Eles construíram o palco para sua queda, mas você subiu nele e, em silêncio, reescreveu o roteiro. Você não precisou lutar no nível deles. Sua calma e seu foco transformaram o drama em um projeto de evolução pessoal, provando que o caos alheio é apenas uma escada para quem tem visão. Eles estavam viciados na sua reação. Precisavam do seu pânico, da sua defesa, do seu grito, mas você lhes negou o combustível. Sua recusa em se rebaixar não foi passividade, foi domínio puro. Você mostrou que a verdadeira força não está no barulho, mas no controle absoluto sobre a sua própria energia. Cada mentira que espalharam só serviu para destacar o quão imperturbável você estava. Você não só sobreviveu à situação, como a usou para revelar o seu caráter inabalável. O que eles ainda não entenderam é que o silêncio que você escolheu não foi o fim da história. Foi a primeira página de uma nova lenda. Você transformou a tentativa de te envergonhar na sua maior vitória silenciosa. Mas agora que você dominou a arte de não reagir, a pergunta não é mais sobre o que eles fizeram ou o que eles perderam. A verdadeira questão que reside na sua ascensão é: se a sua paz foi a arma mais letal contra eles, quem exatamente você se tornou agora que a guerra acabou? Eles armaram o palco, trouxeram o caos e apostaram no seu colapso emocional. Mas você não apenas se recusou a atuar, você transformou sua dignidade em um arsenal letal. Você fez da sua calma uma arma assustadora. Você percebeu que a verdadeira força não grita, ela calcula. Enquanto eles gastavam energia em fofocas e ataques, você estava em modo de espera, frio e cirúrgico. Você sabia que quem se irrita primeiro já perdeu a partida. Você não reagiu por medo. Você evitou a reação por domínio e, nesse silêncio, você os desarmou completamente. Você cortou o combustível deles. A jogada mestra foi essa. Eles precisavam da sua raiva, do seu choro, da sua explicação para se sentirem relevantes. Mas você os deixou famintos. Seu silêncio não foi um sinal de rendição. Foi o som da morte do poder deles. Você não abaixou seu nível para lutar. Você elevou o padrão de controle. Você permaneceu inabalável, e isso incomodou mais do que qualquer insulto. Você transformou toda aquela pressão em polimento e saiu dessa situação mais forte e mais limpo do que nunca. Essa vitória já está consolidada, mas ela traz consigo uma responsabilidade imensa.
Seu método não apenas encerrou o ciclo de caos, ele iniciou uma nova frequência na sua vida. A questão não é se você venceu a batalha, isso é um fato. A verdadeira interrogação filosófica agora é: se o universo conspira a seu favor, quando você silencia com tamanha precisão, qual é o limite do poder que você pode acessar quando começar a falar, usando a mesma intenção que usou para se calar? O subtítulo diz a verdade que você sentiu na alma. Olhe para o alto. Você não estava se esquivando da briga, estava pairando sobre ela. Onde eles queriam que você gritasse, você escolheu o silêncio. Essa não é uma reação, é uma declaração de domínio. Você percebeu que descer ao nível deles para lutar seria uma derrota em si. Enquanto eles se sujarem com mentiras e dramas, você estava ocupado respirando o ar puro da sua própria convicção. Você os deixou jogar um jogo pequeno, mas você já estava jogando um jogo cósmico. O mais engraçado é que sua compostura foi o veneno deles. Eles precisavam do seu pânico para se sentir fortes. Eles se alimentavam da sua defesa. Mas você os deixou famintos. Você simplesmente ficou parado, calmo, e permitiu que o circo deles caísse por falta de audiência. Você transformou o nojo deles em escada, usando a própria lama que jogaram para elevar seu patamar. Você não precisou levantar a voz, nem dar explicações. Você apenas encerrou a situação com uma elegância cirúrgica que provou quem realmente estava no controle. Mas entenda bem, o poder que você manifestou com esse silêncio não foi um ato isolado de sorte. Foi o despertar de uma força interna que estava adormecida, esperando o momento certo para se manifestar. Você provou que não precisa de barulho para ser notado. Precisa apenas de alinhamento. Agora que você viu o impacto da sua quietude no mundo externo, precisamos falar sobre os seus pensamentos. O que acontece quando você percebe que a verdadeira guerra nunca foi com eles, mas com a voz interna que ainda duvida da sua coroa? Você tinha toda a razão para explodir, para revidar na mesma moeda, para fazer o barraco que eles tanto esperavam. Mas você é diferente. Você pegou aquela sujeira toda e devolveu embrulhada em silêncio e dignidade, e isso foi o golpe mais certeiro. Eles não ficaram apenas impressionados com a sua força, ficaram aterrorizados com a sua calma. Você negou o alimento emocional que eles precisavam para sobreviver, e a sua paz se tornou a sua arma mais cruel. Sua compostura não foi fraqueza. Foi domínio total do campo de batalha. Pense bem, ao invés de buscar vingança, você impôs a eles algo muito pior do que a sua raiva, a sua libertação. O perdão na sua mão não foi um presente para eles, mas sim uma sentença de prisão perpétua na própria consciência. Eles queriam que você se afogasse na mágoa, você nadou para longe, intacto. É isso que os faz tremer. Você está inabalável e feliz, enquanto eles estão presos, revivendo a cena onde tentaram te derrubar e falharam miseravelmente. Essa elegância cirúrgica de não descer o nível é o que separa você da multidão. Mas o verdadeiro mistério não é o seu silêncio exterior, e sim o que você estava construindo no seu interior para conseguir tamanha proeza. A graça foi o troco. Mas o que você fez com toda aquela energia que você se recusou a dar a eles? Onde foi parar a fúria que você não usou para o caos? Porque a chave para o seu próximo nível está exatamente na forma como você vai canalizar o poder não gasto. Eles estão te observando, não com admiração, mas com o pânico de quem perdeu o roteiro. Você recusou-se a dançar conforme a música deles. O motivo pelo qual seus inimigos estão analisando sua calma é simples. A sua paz é o veneno que destrói o sistema deles. Eles armaram o circo esperando a sua queda emocional. Precisavam do seu grito, da sua explicação, do seu medo, porque a manipulação se alimenta da sua reação. Mas você, com inteligência e elegância, cortou o suprimento de energia. Você não apenas sobreviveu à bagunça,
Você usou a sua quietude para deixar os responsáveis sozinhos com o próprio ruído. Essa quietude não é sorte nem passividade. É uma arma psicológica de precisão. Você não lutou. Você se elevou. E isso elevou o padrão de conduta para todos. Enquanto eles se afogavam na lama que criaram, você permaneceu no seu trono, sereno. Essa distância que você criou, esse silêncio cirúrgico, é o que os está enlouquecendo. Você fez o impensável. Transformou a agressão deles em um palco onde apenas eles pareciam ridículos. Você provou que a verdadeira força não grita. Ela se mantém firme e inabalável, forçando o caos a se esgotar sozinho. Agora, eles viram que o seu silêncio foi letal. Estão tentando decifrar o código da sua compostura, tentando descobrir a fórmula para o seu desinteresse. Mas a verdade é que o que você fez foi muito além de apenas ficar quieto. Você ativou um princípio universal que coloca a própria realidade para lutar ao seu lado. A sua paz expôs a fraude deles e provou que o alinhamento interior é a maior forma de domínio. Você entendeu o jogo. Mas a pergunta que permanece é: se a sua calma derrubou o palco, qual é a próxima frequência que você precisa reestruturar para dominar o jogo de vez? Você não apenas sobreviveu ao ataque, você se recusou a vestir a fantasia suja que tentaram lhe impor. Eles queriam que você revidasse o ódio com mais ódio, que abaixasse seu padrão e perdesse sua essência. Mas você olhou para o monstro que tentou feri-lo e decidiu que sua integridade era inegociável. Sua maior vitória não foi calar a boca deles, mas manter a sua alma limpa. Essa escolha de dignidade em meio ao caos é o que mais os desestabiliza, porque você provou que não precisa do veneno deles para ser forte. Sua calma cirúrgica não foi fraqueza. Foi uma tática de guerra que funcionou perfeitamente. Manipuladores se alimentam da sua reação. Eles precisam do seu pânico para se sentirem poderosos. Quando você lhes negou esse combustível, você os condenou à inanição energética. Você transformou seu silêncio em um campo de força, assistindo-os se debaterem e se afogarem no próprio drama que criaram. Você não desceu ao nível deles para discutir a verdade. Você simplesmente elevou o seu nível, mostrando que a paz é mais letal que a raiva. Eles esperavam que você se tornasse a vítima amarga, mas você se tornou a testemunha impassível. Agora que a poeira baixou e eles estão presos nas consequências de suas próprias ações, a verdadeira questão se inverte. Se você não se tornou o monstro que o feriu, você consegue realmente aceitar o nível de poder indestrutível que sua recusa em lutar acabou de desbloquear em você? Sua tranquilidade não é apenas uma emoção, é a prova de que você ganhou. Eles jogaram sujeira e criaram um circo, esperando que você perdesse a cabeça, mas você não deu a eles essa satisfação. Você pegou o ódio e a inveja deles e transformou em combustível para a sua paz. Sua serenidade é o troféu que eles jamais poderão tocar. É o sinal claro de que a guerra deles acabou. E você se elevou a um nível onde as picuinhas nem sequer fazem eco. Pense bem, a reação deles era o caos. A sua, a ordem. Você não precisou gritar ou se defender. Você simplesmente ficou parado, observando enquanto o desespero deles se tornava o palco da própria derrota. Ao se recusar a reagir, você cortou o oxigênio do manipulador. Você escolheu a compostura como arma, e isso é o que os aterroriza. Você venceu não porque lutou melhor, mas porque entendeu que a verdadeira luta acontece apenas dentro da sua mente. Mas e se essa calma for mais do que apenas uma defesa? Sua paz expôs a fraqueza deles, sim. No entanto, existe uma camada de poder por trás dessa serenidade que eles jamais decifrarão. O que acontece quando o silêncio que você construiu não é apenas um escudo, mas o catalisador de uma nova realidade? A questão não é se você venceu a batalha, mas sim
como você usará essa paz para construir o império que ninguém viu nascer. Você não precisa mais lutar contra a narrativa deles, porque a sua própria presença é a prova de que eles falharam. Cada mentira que contaram, cada armadilha que montaram, não te destruiu. Apenas pavimentou o seu caminho para a clareza. Você é a fatura que chegou, o resultado matemático de todas as escolhas erradas que eles fizeram. Pense nisso. Eles gastaram energia vital, tempo e reputação tentando te diminuir, e o resultado final é que você está mais forte, mais calmo e mais relevante do que nunca. Seu sucesso não é sorte, é a consequência direta do péssimo julgamento deles, executada com sua paz. Agora, caminhe com essa certeza. Sua dignidade não é um escudo, é um campo de força invisível. Você não apenas sobreviveu ao circo deles, você fez os palhaços desistirem de se apresentar. E o que realmente os aterroriza é o seu silêncio inabalável. Eles precisavam da sua raiva para se sentirem poderosos, mas você os deixou sem combustível, forçando-os a encarar o próprio vazio e a própria bagunça. Você não perdeu tempo provando nada. Você apenas se elevou, e eles ficaram lá embaixo, lutando por atenção que você jamais lhes dará novamente. Você transformou o ataque em um trampolim. Eles queriam que você explodisse em caos, mas você implodiu o sistema deles com sua paz cirúrgica. A vingança deles foi o esforço, a sua foi a quietude. Mas entender que você é a consequência é só o começo da jornada. Se a sua calma foi letal no campo de batalha, o que acontece quando você descobre a estrutura interna exata desse poder? A disciplina que permitiu que você se mantivesse tão assustadoramente inabalável. Afinal, o que é o silêncio, senão o som mais alto da autossuficiência? Você não apenas sobreviveu a essa sujeira, você a queimou. A sua calma não foi fraqueza, foi o fogo que fez a sujeira cair e o inimigo se calar. Eu te digo profeticamente, a vitória que você selou não é só sua. É um marco que prova que o seu poder verdadeiro não precisa gritar, ele apenas observa e vence. Você não precisa mais se explicar porque o universo já entregou o veredito. Você venceu e o seu silêncio agora é a sua coroa. Se você sente essa vitória inabalável no seu espírito e sabe que a sua calma foi a arma mais poderosa, me ajude a espalhar esta mensagem. Curta o vídeo e se inscreva no canal, para que mais pessoas entendam o poder da compostura. E para selar essa vitória de forma definitiva, comente agora mesmo o código 77 e compartilhe este vídeo com quem precisa lembrar que você é indestrutível.